Boa tarde, pessoal, professora. A nossa equipe ela ficou com o tema de tuberculose e é composta pela Adriele, Ana Luísa, Sâmia e eu, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a tuberculose. A tuberculose ela é uma doença bacteriana, infecciosa e contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, mais conhecida como bacilo de Koch, né? Ela afeta principalmente os pulmões, podendo também afetar outras partes do corpo, né? Dependendo da gravidade. Ela é caracterizada pela formação de tubérculos caseosos. Uma curiosidade, né? No Brasil, todos os anos, são detectados 70 mil casos dessa doença, levando a 4.500 pessoas a óbitos. Também, outra curiosidade é no mundo. No mundo, cerca de 10 milhões de pessoas têm essa doença, né? E cerca de 1 milhão de pessoas morrem também por causa dessa doença. Ou seja, ela é considerada uma das infecções mais perigosas do mundo, né? Agora eu vou falar um pouquinho dos tipos de tuberculose. Embora um único meio de transmissão da tuberculose seja pelas vias aéreas, o bacilo ele pode entrar na corrente sanguínea, infectar outras partes do corpo, como eu tinha dito, né? Sendo chamada essa infecção em outras partes do corpo, é chamada de tuberculose extrapulmonar. E ela atinge com mais frequência as pessoas com imunidade baixa, como recém-nascido, pessoas com IST, e pessoas com imunodeficiência. Então, dependendo do local em que o bacilo se aloja, a tuberculose pode ser classificada em vários tipos. Eu vou falar de algumas, as principais. Tem a tuberculose pulmonar, que é a mais comum, né? A forma mais comum. Ela ocorre devido à entrada do bacilo pelas vias respiratórias superiores e se aloja nos pulmões. Essa é a mais comum, e a que mais transmite também. Também temos a tuberculose miliar, que é uma das formas mais graves, né? E ela ocorre devido o bacilo entrar na corrente sanguínea e chegar a todos os órgãos. Ele chega a todos os órgãos, né? Afeta todos os órgãos, por isso que é grave. E também pode haver um risco de meningite devido a essa tuberculose miliar, né? Também temos a tuberculose óssea, que ela é muito rara, mas ela existe. É quando o bacilo ele consegue penetrar e envolver os ossos, principalmente os ossos das vértebras, dos ossos longos, grandes articulações como quadril, joelho e tornozelo. Também temos a tuberculose pleural, que ela ocorre quando o bacilo acomete a pleura, que é o tecido que reveste os pulmões, né? Causando intensa dificuldade em respirar. A pessoa esse tipo de tuberculose que dá mais falta de ar, né? Também temos, para completar, né, as principais, temos a tuberculose ganglionar, que ela é causada pela entrada do bacilo no sistema linfático, podendo acometer os gânglios do tórax, da virilha, abdômen, ou o mais frequente que é do pescoço, né? Agora vamos falar da prevenção. A prevenção da tuberculose, ela envolve várias medidas. Eu vou falar de algumas. A principal é imunizar as crianças com a vacina BCG, que é Bacilo Calmette Guerin, né? Significa isso. Que protege das formas mais graves da doença. Essa vacina, ela deve ser dada à criança desde o nascimento até os 4 anos, 11 meses e 28 dias. Depois desse dia, se a pessoa não se vacinar nessa época, é melhor não se vacinar depois, porque geralmente quando se vacina depois desse período normal, né, correto, ela pode ocasionar doenças de pele, na pele, se agravar, né, a vacina se agravar na gente. Também, outra medida é deixar a casa arejada, bem arejada e permitindo a entrada da luz solar. Também alimentar-se de forma saudável. As pessoas com que o doente mora
Sempre que puder fazer exames para ver periodicamente para ver se pegou, né, do doente, do familiar. Também as pessoas que têm tosse persistente acima de 3 semanas, procurar atendimento médico para saber se está com a tuberculose. Também evitar aglomerações. Quando você espirrar ou tossir em público, assim, se tiver alguém perto, você bota o cotovelo na altura do nariz ou da boca, assim como eu tô fazendo. E entre outras, né? Agora, para finalizar a minha parte, eu vou falar da transmissão. A transmissão da tuberculose, ela pode acontecer pelo ar, de pessoa para pessoa, através da inspiração de gotículas infectadas com bacilo, liberadas através da tosse, espirro ou fala, né? A transmissão, ela só pode acontecer se houver o comprometimento pulmonar, né? E depois também pode transmitir até 15 dias após o início do tratamento, porque depois de 15 dias do tratamento, a pessoa já não transmite mais. Bom, essa é a minha parte. Obrigada aí, pessoal. E a professora, fiquei com sintomas. E os sintomas são tosse, né? O principal sintoma, tosse por mais de 2 semanas, que é a tosse crônica. Também dor no peito, você fica com dor no peito, você fica com suor noturno, você fica com fadiga, você perde muito peso, muito rápido, sem motivo algum. Às vezes você tem os ganglios inchados, em alguns casos, né? Tem febre, perda de peso, suor, falta de apetite. Professora, como os sintomas não são muitos, aí eu adicionei algumas coisas sobre o tratamento. Eu não sei se as meninas vão falar, mas eu vou adicionar sobre o chá, que eu tava vendo que o chá verde, ele é antioxidante e ajuda e auxilia no tratamento da tuberculose, né? E também o chá de gengibre, chá de erva doce. E eu acredito muito que o chá da casca de cebola normal que a gente usa na cozinha, porque, por exemplo, eu uso ele para poder eu não tomar antibiótico quando eu tô com infecção urinária, né? E chá de alho, alho é tudo, gente, tudo pra vida. Porque tudo que aumenta a nossa imunidade é bom, principalmente para o tuberculoso. E também os alimentos que contêm vitamina A e D, como peixe, carne de origem animal, ovo que tem vitamina E, né? E também biotina. Tudo que contém para poder ajudar a nossa imunidade é bem bom no tuberculoso tomar. E também eu tava vendo quebrando os tabu que o tuberculoso também não pega só. Aliás, para você pegar tuberculose de alguém, você tem que ser inalado, né? Tem que ser direto pro pulmão. Até porque também não existe só um tipo de tuberculose. Tem tuberculose de osso, mas sempre começa pelo pulmão. Professora, eu não vou falar muito mais porque, né? Vai ficar com as minhas colegas. E é só isso mesmo, tchus e causa. Para o diagnóstico da tuberculose são utilizados os seguintes exames: bacteriológicos, baciloscopia, teste rápido molecular para tuberculose, cultura para microbactéria, radiografia de tórax. Mas o diagnóstico definitivo é fechado após detectação de Microbacterium tuberculosis no escarro, que é chamado de exame de escarro ou de baciloscopia. Este exame faz uma análise direta da secreção excretada pelos pulmões. Preferencialmente, deve-se colher o escarro também para o isolamento de micro-organismo em cultura. Exame em que a secreção é colocada em meios próprios para o desenvolvimento de bacilos de Koch. Esses 2 testes podem ser feitos em diversos outros materiais biológicos, além do escarro, quando houver suspeita de comprometimento de outros órgãos que não o pulmão. Algumas técnicas de biologia molecular que identificam a presença do DNA do bacilo no material analisado também têm sido bastante utilizados. Outro exame que pode auxiliar no diagnóstico da tuberculose é o teste tuberculônio, ou PPT, um teste cutâneo para se determinar a reatividade do indivíduo à proteína do bacilo. Boa tarde, meu nome é Samia e eu vou falar um pouco do tratamento da tuberculose.
Hoje em dia existe o tratamento gratuito pelo SUS, que são feitos através de antibióticos, cujos nomes são rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Esse tratamento tem a duração de 6 meses, 9 meses e 18 meses, dependendo do caso e do paciente. E o tipo de medicamento usado e o tempo exato de duração do tratamento variam de acordo com a idade, com a presença ou ausência de outras condições de saúde, como por exemplo, se o paciente ele tiver HIV, tiver problemas renais, diabetes e STs, esse tratamento vai ser mais prolongado, né? O esquema básico na administração de medicamentos em doses combinadas fixas, ou seja, 4 em 1, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, durante 2 meses seguida de 2 medicamentos em 1. Rifampicina, isoniazida durante 4 meses. O uso de combinações de diversos medicamentos por 4 meses tem se mostrado muito eficiente no combate à evolução da doença, principalmente nos latentes, no começo da doença, né? Para ajudar esses pacientes no tratamento, existe o TDO, que é o tratamento diretamente observado por um profissional da saúde, onde esse profissional vai estar acompanhando, supervisando esse paciente semanal, né? De acordo com ele, o dia, a hora, né? E esse profissional vai estar lá acompanhando se ele está tomando as medicações corretamente, vai estar tirando dúvidas sobre a doença, vai estar esclarecendo algumas dúvidas e vai estar orientando esse paciente a não abandonar o tratamento, porque quando o paciente abandona o tratamento, existe o risco tanto para o paciente, para os familiares e para a comunidade, né? Pois quando existe o abandono, a bactéria se torna mais resistente, né? E quando a bactéria se torna mais resistente, se por acaso esse paciente precisar ficar internado, ele vai ficar muito tempo internado e ele vai ficar susceptível a outras doenças, né? E podendo agravar o quadro dele, levando até a óbito, né? Por isso que é importante não abandonar o tratamento e importante também esse profissional da saúde estar orientando e estar acompanhando esse paciente. Uma coisa que eu tenho para dizer é que pessoa que tem tuberculose não abandone o tratamento, porque o tratamento corretamente é muito importante, né? Para a sua recuperação e para a sua total melhora. É isso.